Trilhas da Democracia de hoje debate a intimidação e a mordaça sobre os professores das universidades públicas federais. Os nossos convidados são Pedro Halal, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Érica Suruagi, doutora em Educação e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o deputado federal Carlos Veras, que acaba de assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Pedro, Érica e Carlos, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. E a primeira pergunta que eu faria a vocês na verdade, uma convocação à reflexão sobre quais os significados dessa onda de perseguições imposta aos professores das universidades públicas federais. Eu começaria, então, com Pedro. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui no Trilhas da Democracia, compromisso que eu tinha assumido, esse convite já veio mais de um mês atrás, ou quase um mês atrás, e eu fico feliz de agora a gente estar conseguindo cumprir com essa agenda. Primeiro, sobre o significado dos ataques, eu quero começar com uma visão que eu acho interessante de ser discutida aqui, que ele demonstra desespero. E eu acho que isso tem que também ser dito. Um dos motivos de o governo estar atacando dessa forma quem pensa diferente é uma sensação de desespero de que o governo está perdendo espaço no debate político e o país volta a viver uma polarização que me parece, sinceramente, muito mais saudável do que o que nós vivemos hoje. Está muito evidente que a grande polarização para o próximo processo eleitoral, que parece que é a única coisa que importa para o atual governo, ela não inclui o atual governo. É uma polarização que está centrada nas figuras do Lula, e aí Boulos, Manuela, Haddad, Ciro Gomes, e num outro polo, Fernando Henrique, com Dória, Eduardo Leite, Luciano Huck. Então, essa é a polarização que está desesperando o governo federal. O governo federal sempre apostou nessa estratégia de que ele precisa ser falado, ele precisa estar em evidência. E ao notar que perde espaço político, o governo federal partiu para o ataque. E esse ataque, então, ele é lamentável, ele não chega a ser surpreendente. Eu acho que tem que deixar isso muito nítido, assim, não tem surpresa nenhuma. Vamos lembrar que no impeachment da presidenta Dilma, o atual presidente fez uma homenagem explícita à tortura, que logo depois ele foi, inclusive, condenado por uma manifestação contra uma deputada, dizendo que ela não merecia ser estuprada. Então, assim, não é surpresa para nós que haja um avanço autoritário partindo desse grupo. O que, então, primeiro demonstra desespero e, segundo, demonstra o que a gente sempre se preocupou, um balão de ensaio para ver o quão forte será a nossa reação. Então, começou em alguns casos, teve o Ricardo Galvão lá atrás, de uma forma ou de outra teve o Mandetta e o Taishi, agora tivemos eu e o Heraldo, teve a professora Érica, teve o youtuber Felipe Neto. Então, assim, é um movimento que ele teve o Ciro Gomes, então é um movimento crescente que precisa de uma resposta imediata da sociedade. E essa resposta, uma das formas mais adequadas dela partir, é exatamente da Comissão de Direitos Humanos, tanto do Senado Federal, que eu já participei do evento da comissão sob a presidência do senador Humberto Costa, quanto da Câmara dos Deputados, que eu estou aqui, tenho o prazer de participar junto com o deputado Carlos Veras. Então, eu acho que essas duas casas que representam, pela estrutura organizacional da República, representam a população brasileira, elas podem dar uma resposta direta para esses ataques, que obviamente ferem a liberdade de expressão, ferem o princípio da autonomia universitária, ferem a decisão do STF por unanimidade, que garante o direito de manifestação no ambiente da universidade. Então, assim, resumindo, é uma tentativa desesperada de recuperar um protagonismo que já não tem o governo federal. A condução vexatória da pandemia é hoje uma realidade, todo mundo nota, mesmo apoiadores ou pessoas que votaram lá atrás no presidente já abandonaram a barca,
já estão vendo o que está acontecendo. O presidente, vamos lá, o presidente se colocou contra a máscara e perdeu. O presidente se colocou com seus 2 medicamentos de estimação e perdeu. O presidente se colocou contra a vacina, perdeu e veio para o lado de... Está tentando vir para o lado de cá agora se beneficiar, mas ele perdeu essa batalha. E o presidente se colocou contra as medidas de distanciamento, criando uma armadilha para os prefeitos e governadores. Por quê? Porque ele jogou a população contra os prefeitos e governadores, porque o governo federal não cumpriu com o seu papel de garantir a proteção social para que as pessoas ficassem em casa, para que as empresas ficassem de portas fechadas, e mesmo essa batalha, que eu até diria que eles saíram ganhando, hoje eles estão perdendo, porque hoje o país inteiro vê o caos que está sendo gerado pelas más políticas de enfrentamento da pandemia. O Brasil é hoje disparadamente o pior país do mundo no manejo da pandemia, e isso tem um custo. Então, sem querer me estender muito, eu acho que é isso, esse é o cenário, a análise de conjuntura que faz com que eles estejam colocando em prática o plano mais tosco possível, que é atacar as liberdades fundamentais, as universidades e o direito de expressão. Érica, eu acrescentaria um elemento. Quanto mais cresce a sensação de caos, quanto mais impera a sensação de caos social, econômico, principalmente sanitário, mais o presidente da República usa das expressões estão esticando muito a corda, estão indo longe demais, e sempre associada a uma referência explícita às Forças Armadas, ao Exército, ao conjunto de apoiadores nas polícias militares. O que representa essa equação bolsonariana, no teu entendimento? Então, prazer, Marco, estar aqui, agradecer o espaço, né, cumprimentar o Pedro, o deputado Carlos Veras. Eu penso, Marcos, que essa agenda ela estava posta desde a eleição, né? Então a gente fica, lógico, né, surpreendido diante dos ataques, mas essa agenda obscurantista, essa agenda de ciência, essa agenda de queria perseguir os opositores já estava posta desde a eleição, né? Se formos puxar mais desde o impeachment, né? Como o Pedro colocou, né? A apologia a um torturador, a tortura. Então, a gente percebe essa tentativa, né, de jogar no caos para avançar nessa escalada autoritária. Por quê? Porque não tem argumento, eles não têm base nenhuma, né, para as políticas públicas, muito pelo contrário, eles querem destruir o Estado, né? Eles, inclusive, o nosso caso, né, em especial dos servidores públicos das universidades, é exatamente jogar a população contra nós, né, que nós somos criminosos, que nós somos professores, doutrinadores. Então, essa agenda é uma agenda que já estava posta desde a eleição, e o Bolsonaro, nesse momento, aposta, né, no caos, porque a pandemia, né, a gente sem poder, de fato, fazer mobilização, ir para a rua, faz com que ele se preserve, né, no espaço de poder que ele está. E aí, nesse sentido, o parlamento, e aí, né, o Carlos, que está aqui, né, na Comissão de Direitos Humanos, tanto na Câmara como no Senado, tem que cumprir um papel muito importante, né? Nesse caso, nós temos que agir exemplarmente para mostrar o insucesso do que tem sido essa articulação, porque vocês viram, são muitos casos, né, a utilização do aparelho de Estado para a defesa dos interesses políticos do presidente, seja a Polícia Federal, seja a Controladoria Geral da União, seja a AGU, né? A gente tinha conversado sobre isso, que dentro das universidades, as nossas procuradorias já não são das próprias universidades, elas fazem parte, né, da AGU, da Advocacia Geral da União, que já traz, né, uma correia de transmissão dos entendimentos que a AGU tem para dentro das universidades, né? E a gente precisa, nesse momento, demonstrar que nós estamos coesos, né? Que nós, essa agenda de Bolsonaro, ela tem perdido espaço,
né, na sociedade. Eu tenho visto claramente isso. Por quê? Porque ele está atacando as liberdades democráticas, né, e está atacando, no meu caso especificamente, a liberdade sindical, né, e os sindicatos precisam reagir, porque são pilares de qualquer democracia, né? Não existe democracia sem sindicatos, sem universidade pública, plural, onde exista o debate das ideias. Então, penso, Marco, que essa agenda era uma agenda anunciada, mas que ela vem perdendo espaço. E aí precisa atacar, precisa expor os servidores públicos, precisa expor os professores, precisa expor, né, a educação como um todo, que tem sido o calo, né, do governo Bolsonaro, enfrentamento contra os cortes na ciência, contra os cortes nas universidades. Todo esse enfrentamento, todas as derrotas do governo se deu pelas grandes mobilizações que a educação fez. Então, a gente precisa exatamente nesse momento mostrar nossa força mais uma vez e fazer com que ele recue imediatamente dessas tentativas, né, de censura, de ditadura. E esse é um momento importante para nós, para a gente virar esse jogo. Deputado Carlos Veras, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, o senhor acaba de assumir a Comissão de Direitos Humanos e das Minorias da Câmara dos Deputados, da mesma maneira que Humberto Costa, o senador Humberto Costa, também do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, assumiu a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Quais são os principais desafios, tendo em vista esse cenário que foi muito bem construído aqui por Pedro e Érica? Quais são as principais tarefas, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal? Primeiro, quero aqui, Marcos, Pedro, Érica, prestar minha total solidariedade e apoio contra todo esse ataque de censura, de ataque à liberdade de expressão, de desempenho da atividade que vocês desempenham, o serviço relevante que vocês prestam para a democracia, para o Estado democrático de direito, para a sociedade. Nosso apoio é a nossa solidariedade. Nós não podemos, de maneira alguma, admitir esse ataque que vocês vêm sofrendo e que outros trabalhadores e trabalhadoras vêm sofrendo no país. Primeiramente, nós assumimos a Comissão de Direitos Humanos num contexto muito difícil para a sociedade brasileira. De cara, nós aprovamos já e estamos trabalhando 2 pontos norteadores na Comissão de Direitos Humanos. O primeiro é do acesso ao direito humano à alimentação e o direito humano à vacinação. São 2 temas prioritários que serão trabalhados pela Comissão de Direitos Humanos. Nós tínhamos aí, em 2017, em torno de 10 milhões de pessoas já passando fome. Imagine agora nessa pandemia, quando o governo federal, com a sua incompetência e irresponsabilidade, contribui para o fechamento de mais de 700 mil micros e pequenas empresas. Quando a taxa de desemprego bate recorde nesse país. Quando a violência contra a mulher aumenta de forma significativa durante a pandemia, porque muitas delas estão mais tempo em casa com os seus agressores. Quando aumenta o índice de violência contra a comunidade LGBTI+, contra os povos quilombolas, contra os indígenas, contra os ciganos, contra o conjunto da sociedade e das ditas minorias que ficam ausentes do acesso às políticas públicas. Quando falam que esse vírus é um vírus democrático, e eu escutei e tive a compreensão de quando eu dizia isso, eu não estava errado, né? E me deu muito mais força de continuar repetindo quando escutei do companheiro Pedro essa mesma frase. Esse vírus não é democrático, porque as pessoas que moram na periferia do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, de todas as cidades desse país, que moram numa casa de 10 metros quadrados, sem ventilação, com 5, 8, 10 pessoas dentro de casa, não têm a condição de enfrentar e de se prevenir, de se contaminar com a Covid-19
como aqueles que moram, que têm chácara, que tem um apartamento de 200 metros quadrados, que mora num espaço extremamente arejado e com a família mais reduzida e com cada um com um quarto com a suíte dentro. Não pode se comparar. Os povos indígenas, os povos quilombolas estão todos sofrendo, e o maior índice, inclusive, de contaminação e de morte pela Covid-19 está exatamente nesse público. Quando a gente trabalha esses dois temas, nós estamos trabalhando todos os outros, que a gente já sempre trabalhou na Comissão de Direitos Humanos. Outro tema que, inclusive, nós vamos pautar, que já tem audiência pública para ser convocada, que é sobre a liberdade de expressão. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 4º, garante a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Está na Constituição Federal. Essa lei de segurança nacional foi criada na ditadura militar. Para quê? Para evitar, coibir, perseguir o livre pensamento e a capacidade e a possibilidade de pessoas, de ativistas, de lideranças, de servidores públicos, de trabalhadores, de se manifestar como vocês se manifestaram, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da população brasileira, em defesa da vacina, em defesa do direito humano à alimentação. Estão sendo perseguidos por isso, por defender a vacinação, por defender a democracia, por defender o povo brasileiro. E essa lei foi criada para isso, para a censura, para perseguir os profissionais da área de comunicação, acima de tudo o servidor, a servidora pública. Por isso, essa é uma lei que tem que ser revista. Não dá para aceitar. E o governo Bolsonaro bate recorde, né? Se a gente pegar rapidamente os dados, por exemplo, em 2015, nós tínhamos 13 casos de inquéritos abertos baseados na lei de segurança nacional. Em 2018, nós tínhamos 19. Agora, juntando 2019 e 2020, vão para 77 casos. Nós, inclusive da oposição, da minoria, entramos no Supremo Federal com uma queixa-crime. Porque o que acontece? A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Isso quer dizer que é um órgão público. Não pode ser utilizado para fins políticos ou ideológicos ou para interesses só de um chefe da nação que tem um interesse claro de perseguir o servidor, a servidora pública. A gente não pode admitir de maneira alguma que isso possa vir a acontecer. Ele usa indevidamente a Lei de Segurança Nacional claramente para perseguir os cientistas, os políticos que discordam da sua opinião, os professores, os jornalistas, todo trabalhador, toda trabalhadora que ouse discordar dele, ele tem usado isso. Eu acho que o Pedro tem razão. É um pouco de desespero mesmo. Agora, uma lei que é criada na ditadura militar, que se elege um presidente da República, mesmo que tenha sido pelo voto, que sempre defendeu o AI-5, que sempre defendeu e fez homenagens a torturadores. Não é estranho que ele use essa dita lei para perseguir esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Por isso que os nossos espaços nas comissões de direitos humanos, aqui no parlamento, nós precisamos reagir e estamos reagindo, e é importante também que todos os setores da sociedade, todos aqueles que, independente do seu partido, que defende o Estado Democrático de Direito, que defende a democracia, precisa reagir conjuntamente. Pedro, nós, no primeiro bloco, traçamos um quadro dos significados, né, dessa ofensiva contra os professores das universidades públicas federais, né? E você chegou a dizer que isso faz parte de um desespero da parte do governo federal. Eu gostaria que, nesse segundo bloco, nós refletíssemos sobre
quais as estratégias possíveis e necessárias para enfrentar essa ofensiva autoritária que certamente já se abate sobre as liberdades fundamentais da sociedade brasileira, em particular da comunidade acadêmica das universidades. Eu acho que a gente tem que fazer essa resposta dividida em blocos, porque são diversas ações que precisam ser realizadas. Existe uma ação que é urgente, mas não é especificamente por causa desse assunto, para ser bem sincero, que é o impeachment do presidente. Essa é uma prioridade imediata do país. Prioridade imediata é até redundante, mas porque a pandemia nos exige isso. E por mais que os ataques que nós estejamos sofrendo sejam gravíssimos, na pandemia morrendo 2.000 pessoas por dia no Brasil. Hoje nas últimas 24 horas, morreram mais de 1.000 pessoas em São Paulo. Quando sair o número final do dia hoje, a situação vai ser muito assustadora. Então, o presidente tem que sair do carro. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Lembrando, Pedro, que nós gravamos esse programa na terça-feira, sendo que o programa está sendo exibido hoje, no domingo. Exatamente, a gravação na terça-feira, dia 23 de março. Mas vamos, então, aos próximos passos. O primeiro é que a base precisa se movimentar mais. E eu tenho sido crítico em relação à reação da base, especialmente para o tipo de ataques que eu e a Érica sofremos. A base não pode ficar calada para esse tipo de ataque. Eu tenho sentido um silêncio ensurdecedor em alguns ambientes, e isso me preocupa muito. Provavelmente porque deu certa a estratégia de intimidação, mas nós precisamos reagir a ela. Sem movimentação forte dos nossos sindicatos, sem movimentação forte dos nossos estudantes, nós teremos dificuldade de mostrar a gravidade do momento que vivemos. Então, acho que precisamos de uma articulação de base muito bem feita e que respeite as posições divergentes que nós temos entre nós, mas que saibam que qualquer divergência que nós temos entre nós é muito menor do que a divergência que a gente tem com quem está lá no poder em Brasília hoje. A segunda estratégia que eu julgo essencial é uma campanha de comunicação que foque nas coisas mais importantes. Eu tenho visto a gente cair muito nas cortinas de fumaça, e aí eu falo isso especialmente para o deputado, que eu acho que pode nos ajudar muito nisso, porque está na cara que nem se faz em filme americano, quando um assunto é incômodo, se cria outra notícia, o governo vem fazendo isso há horas. Vamos falar a verdade. Foi revelado semana passada um esquema de divisão de salário no gabinete do então deputado, que hoje é presidente da República. E a repercussão ela é menor por quê? Porque a gente segue discutindo ivermectina, cloroquina. Então, a gente tem que entender o movimento que vem do lado de lá e que é um movimento muito bem feito, e a gente tem que responder não tirando o dedo da ferida dos pontos que realmente são fundamentais. Então, acho que essa é uma segunda estratégia que me parece absolutamente prioritária. A terceira estratégia, ela é delicada por todos os motivos que vocês imaginam, mas a gente precisa confiar e investir nas instituições. As instituições são relevantes nesse momento. O STF, ano passado, votou por unanimidade pela liberdade de expressão nas universidades. Então, existe ainda esperança nas instituições. E antes que as instituições sejam tomadas, a gente precisa acioná-las e fazer com que elas se movimentem. Aí são várias delas. Eu só citei o STF, mas tem muitas outras, inclusive as universidades. Então, a gente tem que acreditar nas instituições, na Andifes, na Câmara de Deputados, no Senado. Nós não podemos cair no erro de dizer que a Câmara é igual ao Palácio do Planalto. Não é. Muito diferente. Por mais que tenha uma maioria em algumas pautas liberais com o Palácio do Planalto, se a gente discutir liberdade de expressão na Câmara, vai dar 90-10 a nosso favor. E nós temos que saber isso. Nós não podemos tratar como se fossem todos iguais, porque não são. Então, a minha recomendação de
próximos passos é saber reconhecer entre aqueles que pensam diferente de nós quem são aqueles que, nas pautas fundamentais, podem ser nossos aliados. E eu acho que esse é um movimento extremamente difícil, mas necessário. Eu me incomodo muito com a postura daqueles que odeiam mais os próprios companheiros do campo democrático do que os radicais da extrema-direita. Porque aí tem alguma coisa muito errada. Não pode ser assim. O nosso inimigo em comum hoje é o Palácio do Planalto. E a gente tem que saber centrar força nisso e não ficar degladiando entre nós. Indiferenças que existem, são perfeitamente justificáveis, fazem parte da democracia, mas não se comparam ao abismo que existe em comparação ao Palácio do Planalto. Então, não sei se consegui ser sucinto o suficiente, mas essa é a leitura que eu faço do momento e espero que a gente consiga, em todas essas frentes, sindicatos, estudantes, instituições e política em geral, a gente consiga reconhecer que a mesma pessoa que quer ter o direito de dizer que o Lula é ladrão, ela tem que entender que a gente pode dizer que o Bolsonaro é genocida. É óbvio que eu tenho total convicção de que uma é incorreta, mas outras pessoas podem não ter e não tem problema. Agora, o Lula não processou ninguém que chamou ele de ladrão. Porque faz parte de uma figura pública ser criticado. O presidente que não aceita a crítica, ele precisa ser isolado. E essa eu acho que é a nossa grande prioridade. Isolar e afastar o presidente que já tem perdido grande espaço na mídia. E na política, em todos os espaços. Érica, da tua convocação à sede da Polícia Federal em Recife, até o presente momento, quais foram os fatos que te surpreenderam positivamente, do ponto de vista dos apoios recebidos, das redes que foram construídas de solidariedade em apoio não apenas a você, mas também à Associação dos Docentes da Federal Rural de Pernambuco? Então, penso que, no meu caso, né, por ser, né, na esfera criminal, o caso do Pedro ainda é na esfera administrativa, a gente teve uma repercussão muito maior, né, do caso. Imediatamente, inclusive, quando a DUFERP lança a nota, a gente não fez uma campanha de moções, nem de mobilização, simplesmente nós denunciamos, né, o que tinha acontecido diante do relatório da delegada, que tinha informado, né, que iria indicar o arquivamento e não indicou o arquivamento. Né? Imediatamente, a gente não, precisamos denunciar o que está acontecendo. Né? É muito grave o que está acontecendo. E aí a gente lançou a nota e imediatamente a Comissão de Direitos Humanos da Universidade fez nota. No outro dia pela manhã, a Universidade, né, Federal Rural de Pernambuco fez nota. Nós temos para mais de 105, acho que tem até mais 110 notas, né, todo dia chegando mais notas, que vão desde as instituições, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, com emissão de notas, entidades científicas, as mais diversas, né, a Abrasco, a Associação Brasileira, né, de Saúde Coletiva se manifestou, os parlamentares, né, em especial os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do Campo Democrático, isso é muito importante. Né? Nós tivemos ações no STF, né, as ADPFs, que aí não são diretas ao meu caso, mas que citam a Lei de Segurança Nacional e também essas investidas. Né? A própria Defensoria Pública da União de São Paulo também solicitou um habeas corpus coletivo, né, para os casos, né, afetos à Lei de Segurança. Então, assim, uma série de coisas aconteceram de lá da denúncia para cá, né, que são muito importantes, que caminham nessa necessária unidade que nós precisamos construir. Né? Então, nós precisamos construir essa unidade. Né? A gente precisa que as universidades, e aí a Andifes, todos, a gente sabe, né, que tem um monte de interventores dentro das universidades, nós precisamos né, entender esse momento delicado, mas nenhuma concessão a Bolsonaro nós podemos fazer, nenhuma. Né? Nós precisamos continuar defendendo a vida, que é por isso que nós estamos aqui hoje,
porque defendemos a vida contra a morte, é isso que está em jogo, né? Nós defendemos, né, o que nos diz a ciência, nós defendemos o que está na Constituição, a liberdade de expressão e a liberdade de organização sindical. Isso é basilar, nós não podemos abrir mão desses princípios constitucionais, né? E a gente, nesse sentido, viu uma campanha também da própria estudantada, a União Nacional dos Estudantes está fazendo uma campanha para replicar os outdoors, né? Ou seja, fazendo uma vaquinha para que os outdoors sejam replicados. Nós recebemos inúmeras solicitações da arte, então a gente, inclusive, agora tem uma arte aberta, renovada, já colocando essa questão do elemento, né, da liberdade de expressão e democrática. Nós estamos fechando essa arte com as entidades para soltar para todo o Brasil. Quem quiser replicar do norte ao sul, outdoor, né, a gente vai estar disponibilizando essa arte. E também estamos fazendo um manifesto, né, com todas as centrais aqui local, CUT, CTB, a CSP, os sindicatos envolvidos na primeira versão, ampliou-se, inclusive, outros sindicatos se solidarizando, e as entidades científicas, né? A gente teve aqui a SBPC, Pernambuco se manifestou, AMPU, então, precisamos mais do que nunca dessa construção da unidade, e essa construção passa, obviamente, pela articulação via parlamento, pelas nossas organizações sindicais científicas, né, as nossas instituições, e passa, sobretudo, também que a gente possa sair, né, do âmbito da universidade e defender os serviços públicos, né? Então, é uma tentativa clara, né, de desmoralização dos serviços públicos, dos servidores públicos, para passar a reforma administrativa, né? E aí eu acho que a gente tem uma pauta muito objetiva nesse momento, que é essa luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de organização, mas também por direitos. Não existe democracia sem direitos, né? E a gente precisa fazer, né, que esse movimento também ecoe para a defesa do SUS, para a defesa de recursos para as universidades públicas, né, que teve agora um corte de 18%, para a ciência e tecnologia. Então, a gente precisa fazer ecoar, né, sairmos da nossa bolha, e para isso é necessário realmente uma campanha, né, de mídia sintonizada. Eu estava falando, é importante, né, termos hoje o Felipe Neto como um aliado, né? Ele é um grande comunicador, então vai dar reverberação às nossas pautas, e nós precisamos avançar muito, né, aprender a nos comunicarmos para sermos mais efetivos na defesa da democracia, na defesa dos direitos, né? E é isso, eu penso que estamos num momento importantíssimo e estamos vendo reação, né? Estamos de pé, temos nossas organizações, temos nossos parlamentares e vamos para cima. Não vão nos calar. Deputado Carlos Veras, eu gostaria de retomar um dos últimos trechos da fala do Pedro, em que ele, de maneira enfática, disse que o parlamento não é o executivo, não é o governo federal. Veja, nós temos, então, duas grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores à frente das comissões de direitos humanos, na Câmara dos Deputados e no Senado, enquanto nós temos na frente do Ministério dos Direitos Humanos, né, a senhora Damares, né, que pretende reformular o Plano Nacional, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, né, que foi uma grande conquista, né, avançou em várias questões durante a sua elaboração e a sua publicação. Deputado, o que nós podemos esperar em termos de potencialização, né, de impulso catalisador a essas redes de resistência e de organização em defesa dos professores das universidades públicas federais por parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados que o senhor preside? Primeiro, Marcos, o Pedro tem toda a razão. A Câmara Federal não é o presidente da República, não é o governo do Bolsonaro. Hoje é uma grande maioria de parlamentares que é do mercado, a pauta econômica. Aí, quando cai a pauta econômica, aí, meu velho, passa por cima mesmo. Mas quando é o tema do Estado Democrático de Direito, da democracia, nós temos condições de equilibrar o jogo. Um exemplo claro, nós fomos muito criticados
quando decidimos formar um bloco para a eleição da Câmara Federal, compondo com o DEM e com o PSDB. Foi esse bloco formado que nos garantiu a manutenção e a aprovação do novo Fundeb. Porque foi condicionado a gente participar do bloco, não desconfigurarem o novo Fundeb, colocando os recursos de educação pública para a iniciativa privada. E esse bloco garantiu isso, porque a gente não tem voto suficiente aqui para reprovar nem aprovar nada. A gente chega no máximo a 130, 145 deputados. Com esses outros partidos unificados nesse bloco, a gente conseguiu uma grande vitória, que foi o novo Fundeb. Na eleição, no voto direto, aí já não tivemos esse sucesso e se elegeu Arthur Lira presidente da casa, que hoje, inclusive, acabou de fazer uma fala aqui no plenário, que amanhã tem reunião no Colégio dos Líderes, para que a gente possa fechar um acordo de pautar apenas os temas relevantes à pandemia, para que não venha nenhuma pauta fora desse contexto, como tem vindo, como foi, inclusive, a PEC 186. Constitucionalizar, colocar na Constituição Federal um teto, um limite máximo de pagamento ao auxílio emergencial, inclusive totalmente inferior ao que foi pago, porque constitucionalizou 44 bilhões. O último auxílio emergencial foi investido 293 bilhões. Era R$600, agora vai ser de 150 a 350. Então, a Câmara tem outro comportamento e é possível avançar em alguns momentos. Todos os projetos de lei, todas as iniciativas de enfrentamento à Covid-19 foi aprovado pela Câmara Federal. Se dependesse do governo federal, era só estimulando o caos, né, que era a imunização por rebanho. Todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, morre quem tem que morrer, sobrevive quem conseguir sobreviver e vai ter uma parcela da humanidade imunizada contra o uso de máscara, recomendando remédios de verminose, sem sentido indo de encontro, inclusive às orientações de cientistas e das organizações da área da saúde. Por exemplo, uma ação que a gente tem que fazer e vamos fazer. Nós defendemos a revogação da lei de segurança nacional. Nós apoiamos o projeto de lei apresentado pelo companheiro Paulo Teixeira, que é o 3864/2020, que institui o projeto de lei do Estado Democrático de Direito. Nós temos que ter uma lei que garanta a democracia, o Estado Democrático de Direito, que não haja atentado contra a democracia. Essa é a nossa defesa e nós vamos atuar em torno desse projeto. Tanto como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como parlamentar, nós vamos fazer essa defesa. Tem mais duas ações no Supremo Tribunal Federal. Uma do PTB, que pede revogação total da Lei de Segurança Nacional, com um interesse próprio, que é de salvar o deputado Daniel Silveira, que se filiou ao PTB. Esse é o interesse do PTB com essa ação. Agora, é bom lembrar que o caso dele é totalmente diferente dos casos de perseguição que está sofrendo os professores, que vocês estão sofrendo, porque é importante, na lei do Paulo Teixeira, a gente também coloca isso, dos crimes de ódio, porque estimular o ódio, a intolerância, isso é um crime, tem que estar previsto em lei. É totalmente diferente do que ele fez, o que vocês estão sofrendo, porque ele estimulou o ódio, a intolerância e um atentado contra os ministros do Supremo. É totalmente diferente. O que nós temos feito é defender a democracia e questionar as políticas inadequadas do governo federal. Nós vamos, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, convidar, como você falou, aí sobre a lei, né, o Plano Nacional dos Direitos Humanos. Nós vamos convidar a ministra Damares para poder discutir. O que ela está querendo mudar e por que está querendo fazer essas mudanças? Nós vamos fazer esse
esse debate. Nós temos que dar enfrentamento e impedir que, por exemplo, a PEC 32, a reforma administrativa, seja pautada e seja aprovada. Isso é a destruição do serviço público. Isso é um ataque direto aos servidores públicos. Porque o governo de Bolsonaro ele utiliza de duas medidas. Uma, ataca os servidores públicos e as servidoras públicas para desmontar o serviço público. E desmonta o serviço público para criminalizar o servidor e a servidora. Porque é quem aguenta lá na ponta a reclamação do usuário do SUS, da educação pública, da segurança pública. É quem está ali no dia a dia fazendo o atendimento. Então, ele tenta justificar essas ações criminalizando o servidor e a servidora e desmontando a estrutura do serviço público com a sua onda de privatização que ele quer iniciar agora. E esse acordo no Colégio dos Líderes para não pautar nada que não seja referente à pandemia é muito importante. E se não tiver consenso no Colégio dos Líderes, a gente já tomou uma decisão. Vai ser obstrução total, 24 horas. Nós não vamos admitir. Vamos, inclusive, também na Comissão de Direitos Humanos, pautar esse debate em defesa da liberdade de expressão, contra todo esse ataque aos nossos servidores e servidoras públicas. Então, a gente tem muita coisa para ser feita e pode ter certeza que a gente não vai se omitir. Todas as denúncias que chegarem à Comissão de Direitos Humanos, nós vamos dar prosseguimento a elas. Seja as demandas individuais da população brasileira, seja as coletivas e seja as denúncias que chegam contra os atentados, os ataques cometidos pelo governo central. O Trilhas da Democracia está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos professores Pedro e Érica e do deputado Carlos Veras. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. E uma última mensagem: não nos calarão. Até a próxima semana.